Temos estudado a carta aos Efésios. Já vários domingos temos avançado na carta aos Efésios. Essa que é a rainha das epístolas do apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta com tanto conteúdo. Ele escreve para uma igreja relativamente nova. Eram crentes novos na fé. Era uma igreja que há pouco tempo tinha sido fundada. Mas se Paulo escreve essa carta, aqueles crentes novos, é sinal de que eles tinham condições de receber. Assim como nós também temos condições de receber essa palavra. Hoje vamos ler Efésios capítulo 5, os versículos 1 a 21. É um texto um pouco longo, mas vamos então fazer a leitura. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai e por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Resumindo esse texto, a gente poderia dizer o seguinte: os salvos em Jesus Cristo devem abandonar a velha vida e devem se revestir de uma nova vida. E nesse texto que acabamos de ler, um texto comprido, nós observamos 4 processos poderosos de incentivo para uma nova vida. Ou seja, o apóstolo Paulo nos incentiva agora a realmente vivermos essa nova vida, não de qualquer jeito, mas vivermos de uma forma plena, de uma forma poderosa. Os versículos 1 a 7, Paulo está dizendo aqui, gente, vai ter um julgamento. Ou seja, o que fizermos, um dia vamos ter que prestar contas. Então ele nos conscientiza disso. Veja, tudo que eu e você fazemos, de bom,
mas também de ruim, nós vamos ter que prestar contas. E aí ele justamente nos incentiva a sermos o quê? Veja o texto que diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, Paulo nos incentiva aqui a imitarmos a Deus. Em outros textos também é dito que devemos ser imitadores de Cristo. E aqui é interessante, quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Então, quem imita Jesus, automaticamente está imitando a Deus. E aqui o incentivo é: sejam imitadores. Vivam de acordo com Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja realmente o nosso exemplo. E aqui entramos no poder do exemplo. O exemplo tem um poder muito grande, nós sabemos disso. E para o filho, o pai é o exemplo. O filho olha para o pai e vê o pai como exemplo. E o filho depende tanto da opinião do pai. Por isso, pais, é tão importante observarmos o que dizemos aos nossos filhos. Como é importante nós não condenarmos os nossos filhos. Ah, você não presta, você não serve, você nunca isso, você nunca aquilo, né? Vamos lembrar, palavras têm poder de vida e de morte. O que dizemos vai determinar o destino dos nossos filhos. E aqui, nessa relação pai-filho, Paulo nos incentiva: sejam imitadores, assim como o filho de vocês é imitador do Pai, sejam imitadores realmente de Cristo, de Deus. É impressionante o poder do exemplo. Então, Pedro, Tiago e João, esses simples pescadores, homens rudes, de repente estavam diante da multidão, pregando com autoridade e sendo respeitados pelo seu exemplo, como vemos lá em Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles tinham estado com Cristo. Os discípulos tendo Cristo como imagem. Isso causa realmente neles uma transformação, e eles pregam com autoridade e são respeitados na sociedade. O exemplo. E vamos lembrar, o nosso exemplo não vai servir apenas para a nossa geração. O nosso exemplo vai transcender a outras gerações. O nosso bom exemplo vai atingir os nossos filhos. E o nosso bom exemplo vai marcar os nossos netos. E futuramente o mesmo vai acontecer com eles. Então, a forma como um crente se comporta tem consequências para várias gerações. Por isso, Paulo alerta que a importância do nosso comportamento como crentes. Porque ele vai ter consequências, não só na nossa geração, mas também no futuro, nas futuras gerações. Então, ele continua aqui a nos instruir. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Vivam em amor. Essa é a principal marca que deve ser a marca do crente. Deus nos amou. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu. Cristo nos amou. Tanto assim que Ele se entregou a si mesmo por nós. E Ele deu a si mesmo e a sua morte se tornou em sacrifício. E assim foi feita justiça, sendo os nossos pecados perdoados. Fruto do quê? Do amor. E
a justiça que nos atingiu, que nos tornou justos, que eliminou os pecados da nossa vida pela morte, pela lavagem do sangue de Cristo na nossa vida, isso tudo é resultado do amor de Deus por nós. E a nossa conduta cristã e a nossa ética, no fundo, se resume em uma história de amor. E como é que é essa história de amor? Essa história de amor tem como ator principal Deus. É Ele, porque ama e porque nos ama, Ele se revelou a nós, iniciativa dEle. Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos restaurou, Ele nos buscou quando estávamos perdidos e nos oferece uma nova vida. Essa história de amor realmente tem como ator principal Deus. E o amor de Deus um dia nos atingiu. Esse amor de Deus um dia também, se você ainda não experimentou, pode alcançar você. E aí Paulo continua dizendo, vocês têm uma nova vida agora. As coisas antigas já passaram. E entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. E Paulo então agora torna essa transformação da vida do crente de uma forma muito prática. Imoralidade, nem pensar. Nem pensar. E por que ele é tão radical? Porque já naquele tempo prevalecia o gnosticismo. E o gnosticismo estava influenciando a igreja. E o que é gnosticismo? O gnosticismo divide as coisas: corpo, carne, espírito, Deus. Com esse corpo não tem jeito, não tem jeito. Ele é decaído, ele quer fazer coisas imorais. Então deixa o corpo ser o que ele é. Mas o importante é o espírito. Esse sim vive nas alturas, vive com Deus. E o pessoal vivia uma dicotomia. Dizia, olha, meu corpo não tem jeito mesmo, então eu faço as malandragens, pratico as imoralidades, porque não tem jeito, ele é assim mesmo. Mas o espírito, esse sim. Então, domingo, na igreja, eu realmente me dedico às coisas espirituais. Infelizmente, durante a semana, eu dou uma rateada, o corpo não tem jeito mesmo, então a gente vive o que? Uma dicotomia. E Paulo diz, olha, não tem essa dicotomia que eu vivo assim e assado ao mesmo tempo. Imoralidade, nem pensar, nem pensar. Como é importante às vezes a gente manter distância do computador, do nosso telefone, porque tem entrado cada coisa. E a gente sempre de novo sofre realmente essa tendência de dicotomia. Não, isso não faz mal, isso eu suporto, eu aguento, eu resisto, eu tenho força. Não. Imoralidade, nem pensar, é manter distância. E Paulo então fala justamente isso. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Não convém, não são próprias, não é adequado, não funciona, não pode haver dicotomia. E aqui, então, Paulo está dizendo que existe uma diferença muito grande entre a moralidade cristã e a moralidade pagã. É uma diferença enorme, onde que realmente existe aqui uma dicotomia.
E ele continua realmente a listinha dizendo, cuidado com o que vocês falam. Não participem de piadas sujas. Não conversem realmente de uma forma irresponsável sobre sexualidade. E agora aqui só um parênteses, né? Sim, devemos falar sobre sexualidade do jeito como Deus a fez. Como Deus a fez. E, infelizmente, eu aprendi sobre sexo, quando era menino, aprendi na rua. Lugar mais errado. Como seria importante se, quem sabe, eu pudesse ter aprendido sobre sexo em casa e, melhor ainda, na igreja. A gente apresentar realmente o projeto de Deus sobre a sexualidade. O que Deus tem para nós, qual o projeto de Deus, e não aprendermos de forma errada. E por isso temos que quebrar alguns tabus. Temos que tratar abertamente questões sobre sexualidade com os nossos filhos, tratar claramente sobre questões de sexualidade também na igreja, mas de acordo com o projeto de Deus. Porque os nossos jovens, as nossas crianças e também os nossos velhos precisam novamente de referências claras. O que pode, o que não pode. E aqui não é legalismo. Aqui não vamos estabelecer leis. Tem que ser assim. Não, são princípios. E Paulo diz, nem pensar em imoralidade. Nem pensar em imoralidade. Isso, realmente, a palavra nos mostra hoje que não deve haver essa dualidade, uma coisa espiritual e outra coisa mundana. A mundana eu não aguento, eu caio mesmo, eu sou vítima, mas as coisas espirituais, sim, essas eu pratico e vivo, né? O crente é chamado para ter uma vida diferente. E Paulo diz aqui, não participem com eles destas coisas. E a lista continua, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, piadas sujas são inconvenientes. E toda conversa deve ser edificante. O que é uma conversa edificante? Quando depois de termos conversado, a gente pode dizer amém. Pode dizer amém. Depois de termos conversado, podemos orar juntos. Somos o que? Edificados. Não que a gente deixe de tratar coisas importantes, mas para quê? Tratar coisas importantes para edificação. Como a gente sai bem depois de um papo cabeça, né? Como a gente sai bem quando a gente conversa com o irmão e irmã e a gente sai de lá sentindo assim, fui edificado, estou saindo melhor que entrei, graças a Deus. Né? E não é que o crente vive fora do mundo, não. Mas nós temos princípios que nos ajudam a viver melhor nesse mundo. E sermos o quê? Luz. E é sobre isso que Paulo continua falando. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Paulo aqui tratou realmente do futuro agora. Nossos atos no passado e agora o nosso futuro, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Ou seja, nós não estávamos apenas nas trevas, porque é uma coisa você estar nas trevas, mas Paulo está dizendo, vocês eram trevas. Impressionante. Vocês eram trevas. E ele continua dizendo aqui, mas agora, hoje não apenas estão na luz, mas hoje vocês são luz. Vocês são luz.
Então veja que mudança impressionante. Éramos trevas, agora somos luz. Nós não somos apenas iluminados pela luz do Senhor Jesus, mas a palavra nos ensina que nós somos luz. Nós somos luz. Nós temos o quê? O alto brilho, quer dizer, a gente reluz automaticamente. E é interessante quando acaba a luz lá em casa, e acaba muitas vezes, né? É justamente quando você está fazendo um trabalho importante, aí cai a luz. Não sei se acontece assim com você também. Mas sempre que cai a luz, de repente está tudo em trevas. E como uma luz, mesmo que seja pequena, é importante. Como é importante. Porque a luz faz a gente enxergar, e a luz também faz os outros a enxergarem. E assim também é a nossa vida. A nossa vida é luz. Então não adianta você se esconder, se colocar debaixo de uma panela para não brilhar. Não, você é luz, não adianta. Onde você está, você é luz. E luz tem duas coisas. A primeira coisa positiva, ajuda a pessoa a enxergar, a ver. Eu vejo o caminho, eu agora entendo, eu sei onde estou, me localizei porque veio luz. Então, alguém que está do nosso lado, por causa da nossa luz, pode entender também o caminho de Deus para a vida dela. Mas também a luz tem uma consequência negativa. Porque quando a luz, as coisas sujas, as coisas ruins, as maldades aparecem por causa da luz. Ultimamente eu tenho me dedicado, às vezes também, à limpeza lá em casa. E sabe qual é o pior momento? Quando de manhã bate aquele raio de sol assim na sala, e você vê aqueles fiozinhos todos voando lá. Que desespero! Como é que eu vou limpar isso aí? Olha, né? Aí eu bato assim no sofá e dá um turbilhão assim de fiozinho, de coisa levantada. Eu disse, ô sol, por favor, maneira aí, porque estou vendo demais. Mas a luz é isso, revela realmente a impureza, revela os problemas. E então, certamente vai acontecer isso. Tem uma rodinha conversando animadamente, e você chega, e o que acontece? Acaba a conversa. Não é para você ficar triste, mas graças a Deus você está sendo luz, você está influenciando aquele meio, né? E então nós éramos trevas e agora somos luz, para vivermos realmente a luz de Cristo lá onde que Ele nos tem colocado. Versículo 15 em diante nós lemos: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui, nesse texto, nesse trecho que acabamos de ler, esse trecho ele pressupõe duas coisas. Primeiro, que todo crente deve ser uma pessoa sábia. Segundo, que todo crente não deve ser, como diz aqui, insensato. Então, como crente, é nossa obrigação sermos sábios. Tem que ser sábio. De que jeito nós vamos ser sábios? Para a gente se tornar sábio, a gente tem que o quê? Transformar o nosso conhecimento que recebemos da palavra de Deus, o ensino, tornar ele em prática. Porque nós somos chamados a ser o quê? Praticantes e não somente ouvintes. À medida que eu vou aprendendo
da palavra de Deus, seguindo exemplo, imitando a Cristo, eu começo a ter conhecimento dos valores do Senhor. E esses valores devem ser transformados em prática. Quando eu começo a praticar aquilo que estou aprendendo da palavra de Deus, isso torna a pessoa sábia. E amados, todo domingo nós recebemos instrução da palavra. Todo domingo estudamos na EBD. Agora em julho estamos de férias para um descanso. Mas o que nós fazemos com esse conhecimento todo? 52 finais de semana por ano estudando, ouvindo a palavra. O que nós fazemos com isso? Se a gente não colocar em prática, perdeu. Perdeu a chance de se tornar mais sábio. Então, como é bom saber que eu estou diante de pessoas sábias, que estão colocando realmente aquilo que aprendem na prática. Ah, pastor, mas é tão difícil. Ainda bem. Nós temos que passar também por isso, pelos testes, para nos tornarmos mais sábios. Então, isso aqui, gente, independe da idade. Porque, tudo bem, nós que somos, digamos, jovens há mais tempo, a gente teve chance de aprender mais. Mas ser sábio não é privilégio só de idoso, é de todo mundo. E é maravilhoso ver jovens sábios, jovens que sabem o que querem, jovens que usam princípios na vida e andam um caminho reto, que não deixam se abalar, que estão no caminho, que andam realmente com o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, somos chamados a ser sábios. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E esse trecho realmente nos fala que não devemos ser como o mundo. Não devemos realmente deixar a carne, a vontade própria, dominar a gente. A gente deve ter princípios para realmente nos dominarmos. Aliás, Paulo já em outras passagens a carta aos Efésios menciona isso, que não devemos ser como o mundo, lá em Efésios 2, 1 a 3, e também que não devemos ser como os pagãos, em Efésios 4, 17. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, versículo 15. Tudo que vale a pena fazer requer o nosso cuidado. Então, no trabalho, termos cuidado. Na nossa educação, termos cuidado. No nosso lar, na nossa família, na nossa forma de vestir, vamos ter cuidado. E dessa forma devemos realmente viver aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. E Deus abre tantas oportunidades para nós. Às vezes é um comentário de um colega de trabalho, e você, em cima do comentário dele, você pode dar uma mensagem para ele, né? Quando alguém diz, hoje eu não estou bem, né? E você pode perguntar, por que você não está bem? E começar uma conversa, e você pode animá-lo com a palavra do Senhor, né? E aproveitando ao máximo as oportunidades. Então, é assim, se durante o dia Deus abre uma porta para você, a minha sugestão é, entra. Não fica parado, não fica do lado de fora. Mas se Deus está dando uma porta aberta para você, entra. Vá em frente, não vacile, né? E com isso nós vamos estar aproveitando da melhor forma o tempo que Ele nos dá. Aliás, o tempo é a coisa mais democrática que existe. Todos nós, toda noite, às 00:00 horas,
nós vamos receber 24 horas. E é todo mundo igual. Da mesma forma, cada um de nós vai ter o mesmo tempo disponível. E aí depende da gente o que nós vamos fazer com esse tempo. O que vamos fazer com esse tempo? A palavra nos diz para a gente aproveitar ao máximo as oportunidades, né? E isso significa que tem dias que não vai acontecer muita coisa, mas tem outros dias que você começa a perceber, opa, aqui tem uma chance, lá tem uma oportunidade, aqui sinto que Deus está falando comigo, aqui eu sinto que Deus está abrindo uma porta, né? Vamos entrar, né? O cristão, ele é sábio, ele não é insensato, e o crente, deixa-me dizer assim, é empreendedor. Ele não fica parado, ele tem iniciativas, ele quer o quê? Agradar o Senhor, e ele está ligado, ele está atento, ele tá sempre cuidando, ele está se vigiando, e eu acho que isso faz toda a diferença na vida, né? Não é deixa a vida me levar, estou nem aí, não, muito pelo contrário. Assim começar o dia realmente. E eu pelo menos tenho sentido assim, muitas vezes, quando eu estou em oração, na realidade eu estou planejando com Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Como é que isso? Como é que aquilo? E falo para o Senhor os meus desafios e tal. E na realidade eu estou lá planejando com Deus o meu dia. E vendo realmente o que o Senhor tem. E Ele realmente, Ele nos ama. Ele quer o melhor de nós. Ele quer realmente o nosso desenvolvimento espiritual. Ele não quer que a gente viva uma dicotomia espiritual e carnal, coisas distintas, viver duas personalidades. Não, Ele quer a nossa integridade. E, por fim, Ele fala uma coisa que é muito especial. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Lá em Efésios 1, no comecinho, no primeiro capítulo, nós vimos que os efésios e os crentes são selados com o Espírito Santo. E uma vez selados com o Espírito Santo, não devemos entristecê-lo, lá em Efésios 1. E agora ele fala uma coisa interessante, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E aqui eu não vou entrar em grandes debates teológicos, pastor, o que é ser batizado pelo Espírito Santo, o que é estar cheio do Espírito Santo. Resumindo, encher do Espírito Santo para eu me encher, eu tenho que, por outro lado, me esvaziar. Se eu não me esvazio, não dá para eu me encher, portanto eu preciso me esvaziar. Então, se encher do Espírito Santo é cada vez mais dar espaço para o Espírito Santo na nossa vida. Dar espaço. No começo a gente é muito formal e tal, e convida o Espírito Santo para entrar na nossa sala. O melhor lugar da casa, oferece um cafezinho e tal, lugar do Espírito Santo especial na minha vida, na minha sala, no melhor lugar que eu tenho. Mas a palavra diz enchei-vos, e significa o quê? Que eu tenho que deixar entrar também no meu quarto, depois tenho que deixar entrar na cozinha, e depois tenho que deixar ele entrar na sala da bagunça da minha casa. E é interessante, pessoas fazem isso e vão dando espaço ao Espírito Santo, e em determinado momento você está cheio do Espírito Santo, e você continua se enchendo do Espírito Santo e em determinado momento você está transbordando do Espírito Santo.
é aquela experiência maravilhosa da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente realmente pode transbordar e pode ter essa experiência maravilhosa da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E é um processo que não termina nunca. É se encher constantemente. É se encher constantemente do Espírito Santo. Que é a presença de Deus em nós. O Espírito Santo, para nós, é assim como o sumo sacerdote, que entra uma vez no Santo dos Santos do templo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos na presença de Deus. E nós temos o privilégio, como crentes, de termos acesso direto ao Santo dos Santos. Irmãos, quem tem esse privilégio não quer entristecer o Espírito Santo, não quer viver uma vida dupla, não quer realmente entristecer, ele quer alegrar e viver realmente a plenitude do Senhor. E aqui continua dizendo que falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Espera aí, quer dizer que crente de repente só fala em salmos, só recita versículo, só fica cantando o tempo todo? Eu acho que aqui está falando do seguinte, da comunhão na igreja, onde realmente nós cantamos juntos, nós nos alegramos juntos, nós bendizemos ao Senhor juntos. Pastor, mas eu não sei cantar, quer dizer que eu não louvo ao Senhor? Tem outros que cantam tão bem, os nossos queridos aqui do louvor, que vozes, que coisa perfeita, mas eu não tenho esse privilégio. Sabe, irmão, irmã, se você acha que não canta bem, deixa a melodia tocar aqui no coração. Deixa a melodia tocar aqui no seu coração, mesmo que você não cante bem, deixa tocar aqui, porque Ele escuta. Ele escuta. Ele está escutando o teu louvor, a tua adoração, mesmo que seja você não cante bem, não é isso, é realmente a nossa postura de louvor e de adoração. E também dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. E aqui entra um assunto chamado murmuração. O povo de Deus era murmurador, dava dó de Moisés, porque sempre tinha gente murmurando, sempre tinha gente falando mal. Ah, mas isso, a gente devia ter ficado no Egito, a gente deveria ter morrido do Egito. Ah, saudades das cebolas do Egito. Ah, aqui, o Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer no deserto. Como é que é isso, Moisés? Murmuração, murmuração, murmuração. E Paulo aqui diz, olha, muda a chave. É dando graças. Dando graças. Sim, mas o que eu passei, ninguém passou. Você não faz ideia o que eu estou passando. E é isso e aquilo. Não que a gente não deva compartilhar nossas necessidades, mas não levar a vida de murmuração. E tem pessoas, tem queridos que andam por aí, sabe como? Com uma nuvinha negra acompanhando. Onde vai, tem a nuvinha negra em cima. Pessoa chata, só reclama, só fala mal. Meu, deixa o sol do Senhor Jesus raiar na tua vida. Vamos, chega de tempo ruim. Vamos dar graças. E é um exercício. É exercício. Gratidão. Gratidão. Porque, na realidade, a gente recebeu tanto de Deus já, né? Recebemos tanto. Senhor, obrigado, obrigado. Eu estou nessa situação, mas eu quero, pelo menos, agradecer por tudo de bom que já aconteceu na minha vida. E quero colocar aquilo que me pesa, aquilo que me machuca, de quem eu sinto falta, ou de quem me abandonou, eu quero deixar dentro do Senhor. Mas aquilo que o Senhor me deu de bom e me fez de bom, ninguém tira de mim, ninguém tira de mim. Por isso, eu dou graças a Deus. E termina dizendo para a gente se submeter
uns aos outros. Submeter uns aos outros. Significa, o Ribas se submete a mim, mas por outro lado, eu me submito ao Ribas. Não tem um acima, um abaixo. Não tem um lá em cima, outro lá embaixo. Vivemos aqui em submissão uns aos outros. Cada um com a sua parte forte, incentivando aquele que tem dificuldade naquela área, e por outro lado, o outro me incentivando na área em que eu sou fraco. Submetendo-se uns aos outros em amor. E termina dizendo, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir com uma frase de John Stott. E ele diz assim: aqui vemos uma mensagem tanto para derrotados como para vitoriosos. Ou seja, aqui vemos uma mensagem para os cristãos em extremos, os vitoriosos e também os fracassados. Aos derrotados, Paulo diria: enchei-vos do Espírito, e Ele vos dará uma renovação de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, que são justamente os frutos do Espírito Santo. Então, aos derrotados, enchem-se do Espírito, e você vai sentir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a promessa não do John Stott, essa é a promessa da palavra de Deus. E John Stott continua dizendo, aos vitoriosos, Paulo diria: continuem enchendo-se com o Espírito, não parem. Deem graças a Deus por tudo que já aconteceu para vocês até agora. E não digam nunca que chegamos no alvo, que chegamos lá. Não digam nunca que chegamos lá. Mas que temos ainda muito a alcançar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, ajuda-nos a vivermos a vida cristã conforme o teu projeto, conforme o teu plano, sabendo que teremos que dar contas de tudo o que fizemos e que os nossos atos sejam realmente motivo de alegria, motivo de prazer, motivo de bênção para as nossas vidas, porque o que queremos fazer é imitar o Senhor Jesus Cristo, sermos imitadores de Cristo, sermos perfeitos como Ele foi. Também oramos ao Pai para que possamos brilhar como luzeiros, lá onde que o Senhor nos tem colocado, e que sejamos realmente um farol que ilumina o caminho das outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, também a sermos sábios, a nos comportarmos, a vivermos, a sermos pessoas sábias. Sábias porque praticam aquilo que ouvem. Sábias porque colocam em prática aquilo que aprenderam das Escrituras. Meu Pai, ajuda-nos a buscarmos cada vez mais o Senhor, a nos enchermos do Teu Espírito Santo. Principalmente quando sentimos fracassos e derrotas, ó Pai, enche-nos com Teu Espírito, e que possamos buscar o Senhor e
dar cada vez mais espaço de novo na nossa vida. Se existe algum quarto, se existe alguma área que não estamos permitindo o Espírito Santo entrar, ó Pai, que essa área da vida possa ser aberta hoje de manhã em nome de Jesus. E que o Senhor possa entrar e se alegrar e trazer o fruto do Espírito Santo para todos aqueles que te buscam. Também, Pai, ajuda-nos a nos mantermos humildes e reconhecedores de que precisamos tanto ainda do Senhor, precisamos crescer tanto. E quem sabe não temos mais muito tempo, mas ajuda-nos, Senhor, a remirmos o tempo, porque os dias são maus. Por isso, dá-nos, Senhor, realmente essa força e disposição de cada dia te buscar, em oração, através da leitura da Tua Palavra, buscando a comunhão dos irmãos, nos alegrando uns com os outros e vivendo realmente a comunhão na presença do Senhor Jesus. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém.